Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando aqui pela PUC TV Goiás mais uma edição do programa Papo Dinâmico. E você pode nos acompanhar também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter e também no canal da PUC TV no YouTube. Hoje nós vamos debater aqui sobre direitos humanos com nossas duas ilustres convidadas, a professora Denise Daut e também a professora Núbia Simão, ambas da área de comunicação, mas vamos fazer assim, vamos chamar aí um VT que faz a apresentação devida das duas. Roda o VT. Denise Daut é mestre em comunicação social pela Universidade Federal de Goiás, possui pós-graduação em políticas públicas pela UFG, com graduação em comunicação social, habilitação jornalismo pela mesma instituição. Atualmente é professora titular da PUC Goiás e professora titular da FASAN, coordenadora do Programa de Direitos Humanos da PUC Goiás. Tem experiência na área de comunicação, com ênfase em jornalismo especializado, comunitário, rural, empresarial, científico, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, comunicação, política, linguagem radiofônica e radiojornalismo e cidadania. Núbia Simão é mestre em comunicação social, linha mídia e cidadania, pela Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, especialista em gestão pública pela UEG, bacharel em ciências econômicas pela UEG, bacharel em comunicação social, habilitação jornalismo pela UFG, professora da Escola de Comunicação da PUC Goiás, membro do Programa de Direitos Humanos da Extensão. Então, direitos humanos deveria ser uma coisa muito boa. Parece que é uma coisa boa, porque afinal de contas são direitos. Não estou falando de dever, de obrigações, né? Mas ultimamente parece que isso virou um cavalo de batalha nas redes sociais, essa questão dos direitos humanos, que vale para todo mundo. Mas tem algumas pessoas que parece que têm ódio dos direitos humanos. Então vamos começar aqui com a professora Núbia Simão. Boa noite. Não é mesmo, professora? Direitos humanos não é uma coisa boa? Boa noite, obrigado pela presença. Obrigado, senhor, pelo convite, professor Daniel. Então, os direitos humanos são, na verdade, necessários e imprescindíveis, né? Nós estamos aqui pela caminhada histórica dos direitos da luta pela vida das pessoas. Então, nós temos o primeiro direito civil, o direito à vida, né? E graças a Deus estamos aqui com vida para poder dialogar. As pessoas têm que entender que nós estamos, sempre quando falamos de direitos humanos, falamos da naturalidade, da essência do desenvolvimento evolutivo e humano, né? Da sua jornada desde o nascimento, desenvolvimento até uma morte natural, né? Causada por um envelhecimento saudável. Então, a nossa luta é sempre pelo direito de todas as pessoas, porque todos temos os mesmos direitos. Quem se arvora contra os direitos humanos é porque talvez se senta com mais direito do que os outros, não é isso? Bom, boa noite. Boa noite, obrigado pela presença. Eu acho que antes de se sentir melhor, se sentir com outros tipos de direito, é a não compreensão do conceito de direitos humanos, né? A professora Núbia colocou muito bem o que são direitos humanos. Eu acho que a primeira pergunta deveria ser essa, né? Direitos humanos é o direito do ser humano, em primeiro lugar, né? Então, a gente pensar em direitos é pensar no meu direito, no seu direito, no direito da professora Núbia, no direito de todos aqueles que estão nos acompanhando agora. Para o nosso telespectador entender, começou justamente no século XIX, quando teve lá em 1800, 1700 e tantos, me lembro agora quando foi a libertação lá, a independência dos Estados Unidos, que se criou lá a Declaração dos Direitos do Homem. Depois veio a Revolução Francesa, em 1798, 1778, parece. Agora não me lembro mais, gente, me desculpa. Mas, enfim, na Revolução Francesa criou também a Declaração dos Direitos do Homem, e não do homem e do cidadão. E depois veio, em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, a Declaração dos Direitos Universais, que foi também um refinamento dessas declarações, tanto dos Estados Unidos quanto da Revolução Francesa, não é isso? Sim, mas se a gente pensar em termos de direito do ser humano, a gente poderia voltar mais ainda na história,
pensando que o homem sempre lutou por direitos, né? Como disse a professora Núbia, primeiro o direito à vida, o direito à liberdade, né? Depois os direitos sociais, aqueles direitos do convívio desse homem com outros homens, né? E hoje a gente se fala também nos direitos em relação ao meio ambiente, sociedade. Na verdade, poderia fazer um debate aqui, até histórico-filosófico, mas geralmente no início da Idade Moderna, vários pensadores chamados contratualistas, como Hobbes, Locke, né, John Locke, David Hume, e depois mais tarde Jean-Jacques Rousseau na França, eles já falavam, né, dos direitos, da necessidade, né, das pessoas terem seus direitos reconhecidos e lutar pelos seus direitos. Até porque eles lutavam para assegurar, né, que o poder político dependia do povo, dependia da sociedade. Quer dizer, o que legitimava o poder político era a sociedade. O que rompia uma tradição onde, né, o poder era assentado ou fundamentado na tradição, na família, na unção divina do rei, né? Então, na genealogia do rei que justificava o poder, que era a monarquia, né? Aí depois tinha a monarquia absoluta e aí começou primeiramente a monarquia constitucional e depois caminhou para a democracia, que culminou aí com as revoluções americana e a Revolução Francesa, né? E, portanto, consolidou todo esse movimento que começou no século XVII, nessas duas revoluções, que consolidar toda aquela tradição, publicando as suas declarações. Declarações do direito do homem. Consolidando isso enquanto documento. Exatamente, do direito do homem, do cidadão, porque eles faziam uma distinção entre o ser humano e o cidadão. Desculpa fazer essa explicação aqui, para justificar por que eu vinculei essa história dos direitos humanos, né, às revoluções. Né? Porque depois disso veio, é claro que com as revoluções, o mundo se civilizou mais e tal, surgiu aí os direitos trabalhistas, os movimentos sociais de defesa do direito do trabalho, a regularização do trabalho, que antes as pessoas trabalhavam conforme a luz do dia, né? E depois evoluiu. Mas, mesmo assim, nós tivemos duas guerras mundiais, né? De 1917 e de 1945, terminou em 1945. E essas duas guerras foram barbáries extremas. Aí os grandes países, as grandes nações mundiais, resolveram se reunir e falar, não, vamos ter que fazer uma declaração universal dos direitos humanos para que em qualquer situação a vida humana, ou a pessoa humana seja minimamente respeitada. Né? Então veio a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1945. E que foi recepcionada na Constituição de 88, no artigo 5º da Constituição, não é isso? Sim. Eu estou falando besteira aqui ou vocês concordam comigo? Não. Então, o artigo 5º da Constituição, ela consubstancia todos esses direitos humanos, onde está justamente lá o título, né? O capítulo fala dos direitos da pessoa humana, né? Dos direitos inalienáveis da pessoa humana. Né? E vocês, como aqui representantes, né, do Programa de Direitos Humanos da PUC Goiás, tem uma nobre missão de trabalhar em defesa desses direitos, não é isso? E a PUC, é interessante a gente notar que a PUC é pioneira, né, nesse sentido. Por quê? É uma ação extensionista que completa esse ano 34 anos. Então, o Programa de Direitos Humanos da PUC, né, a qual a gente tem a honra de fazer parte, é datado aí de uma luta estudantil. Então, quem criou, né, foi criado pelo CA de Direito, né, dentro da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, e tem 34 anos, 2018 completa 34 anos do Programa de Direitos Humanos, cuja principal missão, e aí eu acho que a professora Denise fala bem disso, é educação para direitos humanos, né? A nossa luta é para esclarecer as pessoas justamente dessas questões históricas, que o senhor pontuou muito bem, é para esclarecer as pessoas de que direitos humanos não tem um discurso de vamos dizer, exclusão, mas é um discurso de inclusão, justamente para todos nós, trabalhadores, mulheres, pessoas com algum tipo de dificuldade, né? Ontem foi o dia de combate ao preconceito, né? Com síndrome de Down, né?
Então, o que a gente observa muito é uma luta para que as pessoas saibam e para que elas busquem os direitos, mas não só o meu direito, mas respeitar o outro, na sua diversidade, na sua complexidade, né? Eu acho que isso dialoga muito com a campanha da fraternidade desse ano, né? Fala de superação da violência. Como nós precisamos refletir sobre o período histórico mesmo, né, que nós estamos passando com essa conjuntura política e econômica mundial e brasileira, infelizmente, que coloca o país aí numa situação quantitativa, né, de dados assombrosos, né, de violência. Certo. A produção informou aqui a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão americana, é de 1776, e 2 anos depois a francesa, né, e que saiu aí. Então, está aí corrigida a informação. Agora, direitos humanos é defesa da vida, é defesa dos direitos inalienáveis da pessoa humana. Sim. Não é defender bandido como muita gente acusa por aí. Está defendendo bandido. Sim. Não é isso. Até por isso que eu acho que é muito importante quando a gente pontua essas questões do que realmente define direitos humanos, né? Eu acho que fazer esse resgate histórico, né, que o senhor acaba de fazer, ele é muito importante, porque a ideia que as pessoas têm de direitos humanos é o direito de bandido, né? Se propagou uma ideia equivocada de que todas as vezes que a gente fala de direitos humanos, nós estamos pontuando o direito de bandido, né? Eu estou trazendo o termo porque é o termo utilizado. Sim. E, na verdade, não é isso, né? Quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos pontuando um processo histórico, né, que não começou ontem. Trouxemos aí datas referentes a isso. Quando eu falei poderíamos voltar mais no tempo, é porque direito é uma questão inerente do ser humano, né? Quais são os meus direitos, o que eu estou fazendo aqui, como eu me sinto protegido no mundo, né? Qual a minha posição nesse mundo. Então, assim, é as pessoas pensarem que isso é um processo histórico, que continua, né? Ele veio no processo, nós estamos num momento histórico, como disse a Nubia, que vai continuar. Talvez, se a mídia, como o programa está fazendo aqui agora, né, trouxesse uma discussão mais séria, pontuando a historicidade da questão dos direitos humanos, a gente não teria, né, tanta coisa negativa, uma visão equivocada de direitos, né, como o senhor colocou no início do programa, que invadiu a mídia, que invadiu as redes sociais, a internet de uma maneira equivocada. Vamos fazer o seguinte, professora Denise, a produção já está avisando nós aqui que nós temos que chamar o intervalo. Vamos chamar o intervalo, daqui a pouco a gente volta.